Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Saúde, bom dia. Eu sou Johnny Schemberg, estou saudando você, telespectador. Está no ar o nosso Jornal da Central TV Brasil. Gente da nossa terra, é muito fácil usar esse espaço para criticar. Mas agora eu preciso falar de uma anistia dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ninguém em estado de boa consciência pode aceitar a anistia de débitos com a União, principalmente quando esses benefícios é dado às igrejas de nosso país. Se for deste jeito, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, eu também vou buscar a lei maior de nosso país, onde diz: todos nós somos iguais perante a lei. Grande parte da população brasileira está demonstrando confiança em seus atos, presidente. Mas anistiar as dívidas das igrejas não é justo com quem paga seus tributos e impostos em dia. E olha, presidente, isso vem acontecendo há muito tempo, com muita dificuldade, mas muitas dificuldades mesmo. Agora, eu chamo você Papa, Cardeal, Bispo, padres, pastores, evangelistas, budistas, chamo vocês sheiks, chamo também vocês rabinos, chamo os apóstolos, chamo também todos aqueles que comandam a igreja. Quando Deus deu o seu filho, um dos seus filhos, para demonstrar amor e salvação a todos nós, um dia, naquele tempo, esse seu filho foi indagado. Repetindo, um dia, naquele tempo, esse seu filho, o Filho de Deus, foi indagado se era justo pagar impostos. E ele respondeu, sabe o quê? Tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, pagar impostos é obrigação. Pagar impostos é sagrado. Anistiar os impostos, principalmente daqueles que pouco ou nada fazem e se aproveitam, isso é muito injusto. Vamos seguindo. O Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus ao Programa Nacional de Imunização. O Instituto forneceu um total de 37,2 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para serem distribuídas em todo o nosso país. Até o último fim de semana, o Butantan teve e deve finalizar o primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante. Até o fim de agosto, devem também ser fornecidos mais 54 milhões de doses ao PNI, totalizando 100 milhões de doses de Coronavac. A menos de um mês para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, pessoa física, pouco menos de 1/3 dos contribuintes acertou as contas com o Leão. Isso nas 5 primeiras semanas, o envio foi de 10.580.505 contribuintes que entregaram o documento. Isso equivale a 32,4% do previsto para este ano. O balanço foi divulgado no início desta semana pela Receita Federal, com dados apurados até às 11 horas do último dia 5. O prazo de entrega começou em 1º de março e irá até às 23 horas e 50 minutos do dia 30 de abril. Gente, a nossa manifestação, no início do programa, ela se pautou nesta notícia.
Beneficiados com o perdão da dívida concedido sobre as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro sem partido, as igrejas acumulam 1,9 bilhão de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a uma planilha que detalha os tributos devidos pelas instituições religiosas. Algumas delas deixaram de pagar à União até mesmo a contribuição previdenciária e impostos de renda, como outros tributos descontados do salário dos próprios empregados. Cerca de 1 bilhão dessas dívidas correspondem a débitos previdenciários não especificados, isto é, pode ser tanto a parcela devida pelo empregador quanto a recolhida em nome do empregado. Se é deste jeito a coisa, eu posso informar você, telespectador, que todos nós também temos direito de pedir o perdão de nossas dívidas à União. Depois do intervalo tem o comentário de Paulo Furiati. A gente volta já. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10.000 direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora no Jornal da Central TV Brasil, o comentário de Paulo Furiati. Pensando bem. Pensando bem sobre os critérios dos grupos prioritários de vacinação, eu tenho cá comigo, não tenho absoluta clareza disso, mas tenho dúvidas, se este sistema não deveria ser alterado. Por quê? Sem dúvida que as pessoas mais velhas têm que estar nas prioridades e mais as pessoas de comorbidade. Mas eu faço um questionamento. E aquelas pessoas que estão na linha de frente de atividades essenciais? O comerciário, que é obrigado a trabalhar no supermercado, ele não teria que estar dentro dessas prioridades? Não tem como ele escapar de ir trabalhar. E os técnicos industriais, como exemplo? Eles entram nos hospitais para fazer manutenção da energia elétrica. Eles entram nas UPAs. Não é muita gente, mas estão diretamente ligados a ambientes que circula esse maldito vírus. Eu acredito que seria necessário abrir esse debate para que, na verdade, esses critérios fossem mais bem discutidos e mais bem aproveitados. Porque nós sabemos que existem algumas prefeituras que
que funcionários administrativos tomaram a vacina. E essas pessoas não, fica aí essa questão. O governo do estado do Paraná estendeu até o próximo dia 30 de abril a suspensão do ajuizamento de execuções fiscais e a apresentação de protesto da dívida ativa do estado, que estava em vigor desde o início de março. A medida consta do decreto 7.230/21, assinado na última quarta-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Mensalmente, a Procuradoria-Geral do Estado realiza cerca de 30 mil protestos e ajuiza em torno de 400 execuções fiscais. O governo está empenhado em buscar soluções para reduzir o impacto da pandemia do coronavírus no bolso de nossos contribuintes. Esta medida se soma a outras que estão sendo preparadas para atender o setor produtivo e a população nesse momento tão difícil, tanto na saúde como na economia, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Como resultado da engenharia simultânea entre desenvolvimento de tração e estudos de impacto ambiental, o percurso planejado para receber a nova Ferroeste garantiu uma economia estimada de R$ 700 milhões no projeto modal ferroviário que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso, ao Porto de Paranaguá. Este foi um dos principais resultados do estudo preliminar e demanda de traçado apresentado neste mês para os governadores Carlos Massa Ratinho Júnior do Paraná, Reinaldo Azambuja do Mato Grosso do Sul e também para os parceiros do estado do Rio Grande do Sul. O projeto é importante. O prefeito de Curitiba, Rafael Valdomiro, está acuado no canto do ringue político pela barbaridade que apresentou de um projeto à Câmara Municipal de Curitiba proibindo a caridade na capital do Paraná e também desafiar as entidades de caridade. Os comissionados da prefeitura, aqueles que são nomeados e têm um salário alto, foram às redes sociais para defender o Valdomiro, comentando que a proposta é boa e vai levar cuidados para os necessitados, como lavar as mãos, proteger os moradores de situação de rua com riscos da pandemia, fazendo com que os voluntários usem máscaras, luvas, álcool gel, além de terem um ambiente diferente às ruas. Mas o que está em questão é se a comida preparada pelas ONGs, voluntários, igrejas católicas e evangélicas são piores ou melhores do que pelas empresas contratadas para esse serviço pela prefeitura. Hoje, essas comidas estão divididas entre a Risotolândia e também o Madaloso, como apontou o colunista político Haroldo Burá na semana passada. A situação não está nada boa para o prefeito Valdomiro. Prefeito Valdomiro Greca de Macedo fez bobagem e tem gente que vai cobrar. Ainda o colunista político Cláudio Oste, do genial blog Paçoca com Cebola, conta que o secretário de Justiça, Família e Trabalho, o deputado Neile Prevô, foi na jugular do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, que queria proibir entidades e grupos de apoio de distribuírem comida para famílias carentes que estão enfrentando sérios problemas com a pandemia. O secretário Neile Prevô não só convoca as entidades a continuarem seu trabalho, como também assegura, se for preciso, ele vai colocar a polícia militar para proteger quem quiser dar alimento aos pobres. O prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo não está em bons dias, principalmente politicamente, socialmente e humanisticamente. Gente, depois do intervalo tem mais notícias aqui no Jornal da Central TV Brasil. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu quero nesse momento cobrar responsabilidade pública daqueles homens que determinam quem pode e quem não pode receber as vacinas. Sabemos que na sociedade brasileira existem prioridades, preferências. Alguns setores já obtiveram vacina porque são fundamentais no combate à pandemia, no enfrentamento 1 a 1. Se pararmos para pensar no assunto, nós acreditamos que a distribuição das vacinas está sendo feita da maneira correta. E não é para menos. Pessoas estão diariamente no enfrentamento de uma das maiores pandemias da história. Sendo assim, é compreensível essa tomada de decisão do poder público e dos responsáveis pela logística da entrega dos insumos. Sabendo de tudo isso, eu, Gustavo Santos, estou olhando aqui para esta câmera para exigir das autoridades competentes do exercício das suas funções. Vocês precisam urgentemente fazer uma análise sobre o que eu vou expor agora. Saibam que existe uma classe trabalhadora que também é indispensável em todos os setores, principalmente de saúde, no âmbito da sociedade brasileira. Eu quero falar de inúmeros profissionais que enfrentam e enfrentaram esta e outras doenças na história dia após dia. Vocês, do poder público, precisam atender à demanda dos técnicos industriais brasileiros. Senhores, vamos analisar esse ponto. Vejamos. Esses trabalhadores, os técnicos industriais brasileiros, estão diariamente presentes em todos os hospitais, seja no laboratório, no ambulatório, no refeitório, nos quartos e até mesmo nas UTIs. Eles fornecem a água que vocês bebem. Eles estão melhorando o ar que eu e você estamos respirando nesse momento. Eles estão permitindo que eu fale com você aí do outro lado dessa imagem. Afinal, sem energia elétrica, que é proporcionada por eles, não seria possível que a gente pudesse estar conversando agora. O pão nosso de cada dia chega através dos serviços dos técnicos industriais, o combustível, o petróleo, para transportar esse nosso pão de cada dia. Ele advém do trabalho dos técnicos industriais brasileiros. Petróleo esse, a propósito, que movimenta as máquinas do trabalho agrícola, que vem sendo a base de sustento do nosso país. Os técnicos são os responsáveis por tudo isso e por tantas outras coisas que nós poderíamos passar horas e horas mencionando. Vamos agora ouvir o posicionamento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, o senhor Solomar Rockenbach. Eu hoje venho aqui em nome do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Nós não estamos buscando privilégio, mas estamos conscientizando a nossa população e as autoridades de nosso país. Porque eu venho falar da categoria técnica industrial. Esses profissionais não pararam em momento algum, mesmo com essa pandemia que atravessa o nosso país. Porque a senhora que está em casa assistindo a sua televisão neste momento, por trás existe um trabalho de um técnico que está fazendo com que essa energia chegue em sua casa. Você que está na cozinha fazendo o almoço, a janta, também está o trabalho de um técnico industrial fazendo com que esse gás chegue com qualidade em seu lar. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer e salientar neste momento
que aquele banho que a sua criança está tomando na sua casa ou a água que o senhor está bebendo, por trás tem um técnico industrial na sua luta diária, que é o seu trabalho contínuo. Vejamos, você que está dirigindo, ou o caminhão que está transportando a comida que você come, por trás existe o trabalho de um técnico industrial. Então, neste momento, é importante essa conscientização, em especial aos nossos governantes, porque esses profissionais que não podem parar, porque eles estão lá nos hospitais, consertando máquinas, respiradores e mesmo ar condicionado. E na refrigeração que é feita, existe um trabalho de um profissional técnico. Então, o que a gente vem fazer aqui neste momento é solicitar. Nós não queremos privilégio. O que nós queremos é um respeito à dignidade dos profissionais que trabalham para que o Brasil não pare, para que você tenha melhores condições de vida. Isso tudo sempre existe o labor de um técnico industrial. E neste momento, eu conclamo aos nossos governantes. Vamos olhar essa categoria com respeito e dar o tratamento devido. Sem privilégio, mas com vacina. Vacina para todos esses profissionais que vêm trabalhando, perdendo suas vidas, mas, no entanto, de forma incansável, não abandonam o seu amor pelo Brasil. Vacina já para os técnicos industriais. Esse é o meu pedido de hoje, com pedido de socorro aos nossos governantes. Senhores, o que está sendo pedido aqui para os técnicos industriais é uma questão de humanidade. Esta vacina poderá garantir a saúde desse trabalhador que está assistindo aqui do outro lado. Não permitam que vidas de trabalhadores inocentes sejam tiradas devido a um equívoco logístico dos senhores. As vidas desses trabalhadores estão e estarão sendo colocadas em suas mãos. E o resultado final dependerá exclusivamente de vocês. Vacina já para os técnicos industriais brasileiros. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Inundações e deslizamento de terras causados pelo ciclone tropical Seroja em um grupo de ilhas do sudoeste da Indonésia, no Timor-Leste, mataram 97 pessoas e muitas ainda estão desaparecidas, disseram autoridades. Ao menos 70 mortes foram relatadas nas várias ilhas das províncias indonesianas de Nusa Tenggara do Oeste e também do Leste, e 70 pessoas continuam desaparecidas. Isso desde o início do ciclone, provavelmente provocado e trazendo marés altas, tempestades, deslizamentos de terras e ventos fortes, em meio, logicamente, a chuvas intensas. Isso aconteceu no último final de semana, informaram as agências credenciadas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que todos os moradores da Inglaterra poderão fazer testes de Covid-19 2 vezes por semana, em nova campanha para rastrear a pandemia. E conforme os negócios são reabertos e a campanha de vacinação avança em ritmo rápido, o ministro Johnson disse ainda que deve confirmar os planos de permitir novamente as viagens internacionais e abrir setores da economia. Afirmou ainda que o novo programa de testes em massa quebraria a cadeia de transmissores e iria também detectar casos em sintomas. Enquanto grande parte da Europa entra em novos lockdowns, lidar com aumentos de casos, Johnson estabelece e diz que o seu governo tem planos escalonados para avaliar as restrições nos próximos meses. Também tem um grande impulso para um dos países mais afetados durante a pandemia. Os Estados Unidos aplicaram mais de 165 milhões de doses de vacinas contra o Covid-19 até as últimas horas e distribuíram quase 208 milhões de doses, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país. O número representa um aumento em relação
as 161,68 milhões de doses de vacina que a CDC disse ter usado para imunizar a população até o último final de semana, com 207,86 milhões de doses, logicamente aplicadas. Agora, o espaço do futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, bom dia, Johnny, bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. E nessa quarta-feira, na Copa do Brasil, uns alegres, outros tristes, mas nós prometemos ontem no programa da noite, falaríamos do Paraná. A federação quer botar o jogo do Atlético e Paraná no domingo, ali no Xingu, em São José dos Pinhais. Ou um outro jogo fora, aí o Paraná não quer pelas dificuldades. Como é que você analisa e vê tudo isso pela tua vasta experiência? Veja só, o Paraná tem suas razões, né? O Paraná viajou até Cascavel para jogar em Toledo e o jogo acabou não saindo. O Paraná teve que voltar, bateu grade, como se diz no dito popular dos motoristas. O Paraná não quer bater grade de novo. E o Paraná tem suas dificuldades, e as dificuldades paranistas são conhecidas, e a Federação Paranaense de Futebol sabe muito bem da situação do tricolor. Então, os seus dirigentes se posicionam e não querem jogar longe de Curitiba. São José dos Pinhais é praticamente Curitiba. Tudo bem, estádio do Pinhão é um estádio acanhado, mas o jogo não tem torcedores. Então, o jogo pode ser realizado lá. E o Paraná precisa, mais do que nunca, jogar. Afinal de contas, o Paraná, até agora, fez apenas uma partida no Campeonato Paranaense frente ao Toledo. Ganhou por 1-0. A outra partida foi pela Copa do Brasil, quando ele perdeu para o Cianorte e foi eliminado. Então o Paraná precisa jogar, precisa pontuar no campeonato. E o Atlético Paranaense precisa também pontuar, porque o Atlético fez 2 jogos no certame regional e perdeu as 2 partidas. Há informações de que o Atlético Paranaense poderá colocar, já neste seu próximo jogo do campeonato estadual, o time principal para prepará-lo para as disputas da Sul-Americana. Acho que a medida do Atlético Paranaense de colocar os seus principais valores é interessante para fazer com que o time ganhe corpo para uma competição a nível internacional, da qual o Atlético Paranaense já foi campeão e quer repetir esta conquista. Então o jogo entre Paraná Clube e Clube Atlético Paranaense, se acontecer realmente neste domingo em São José dos Pinhais, poderá ser uma partida bastante interessante e dar um ponto de apoio à melhoria de condição do próprio campeonato. Zé, Paranaguá, cidade-mãe, Paranaguá tendo condições de jogo, estradinha, seria uma boa para as nossas equipes aqui da capital jogar aí na vizinha Paranaguá? Mas eu tenho a impressão que Paranaguá está adotando o mesmo sistema de Cascavel e de Londrina e também Ponta Grossa. Só pode jogar lá o Rio Branco, mandante. Só o Rio Branco. Não vão levar outras partidas para Paranaguá. Me parece que esta é a situação. Mas, se for aberto para a realização de partidas em Paranaguá, é uma cidade interessante, é uma cidade perto aqui da capital, facilita a viagem, é uma viagem rápida, então talvez seja uma escapatória para a marcação de jogos em Paranaguá. Tem um bom estádio, é uma boa cidade, é sempre atraente, clima gostoso, gente boa. Então seria interessante se houvesse realmente a possibilidade de jogos serem realizados em Paranaguá. Depois falamos dessa querida cidade de Paranaguá, tantas outras, Operário, que esteve na Copa do Brasil aí também. Abraçando a todos que nos acompanham nesse mundão do nosso Deus, né, Zé? Exatamente, um abraço a todos e até a próxima. Bom dia. Nota final. Se você se comparar com os outros, vai se tornar presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém superior ou inferior a você. Acredite no que quiser. Vá buscar todas as suas realizações. Você é filho do universo, irmão das estrelas e aves e das árvores também. Por isso, você merece estar aqui. Bom dia.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.